E o mais grave, Rafael, Thaís e ouvintes da Bandeirantes, espectadores, foi que logo depois do lançamento desses foguetes que atingiram as duas bases, né, o Pentágono, inclusive, houve uma informação inicial, porque hoje, com redes sociais, você começa a ter informações que, na verdade, não tem nenhuma base na verdade. E chegaram a falar em 80 soldados americanos mortos. O Pentágono negou morte de soldados americanos, admitiu que funcionários iraquianos da primeira base atingida ficaram feridos e disseram também que helicópteros foram destruídos. Parece que um avião também foi atingido. De qualquer maneira, o que preocupou foi logo na sequência a fala de gente da Guarda Revolucionária Iraniana, e vale aqui parênteses, Rafael, porque a Guarda Revolucionária não dá a menor satisfação para o governo do Irã. Ela ignora solenemente o presidente Rouhani. Ela lida diretamente com o Ayatollah Ali Khamenei, que é a principal autoridade do país. É de fato quem manda no país. O próprio Soleimani, ele não tratava com o Rouhani, ele tratava com Ali Khamenei. E o mais interessante nessa história é que em 2013, um diplomata da administração Barack Obama disse o seguinte: olha, os iranianos me disseram que acordos mais importantes com a chancelaria do Irã não têm o menor valor sem o aval do Soleimani. O Soleimani, para além de comandar a Guarda Revolucionária, que na verdade é uma parte das Forças Armadas, né? Eles têm blindados, eles têm barcos, eles têm armas de alto calibre, inclusive aqueles foguetes lançados ontem não foram lançados pelas Forças Armadas regulares, e sim pelo Exército Republicano ou Revolucionário. O interessante nessa história, a Guarda Revolucionária, o interessante nessa história é que o Soleimani passou a ser o principal responsável por tecer a teia de influência do Irã na região, inclusive com ações no exterior. Por isso se tornou um alvo, né? Mas ontem eles avançaram nas declarações, quando disseram que Dubai e Rafah poderiam ser atingidas. Se atacam os Emirados Árabes, você está desencadeando um confronto aberto entre sunitas e xiitas, né? Os sunitas, os grupos radicais sunitas veem os xiitas como apóstatas. E, portanto, a relação é nenhuma. A gente acompanha regularmente ataques, por exemplo, a mesquitas xiitas no Paquistão, onde a maioria é sunita. Os sunitas são maioria no mundo, mas os xiitas são maioria no Irã e no Iraque. E aí um outro aspecto. Se atacam Israel, a resposta não estará sob controle do Trump. Israel tem capacidade militar para responder com muita força. Isso abstraindo aqui a cerca de 200 ogivas nucleares que os especialistas acreditam que Israel tem. Israel nunca admitiu e nunca negou essas ogivas nucleares. Até por estratégia não vai falar, né? Exato, mas os especialistas dão de barato que Israel tem cerca de 200 ogivas nucleares, não é brincadeira. Agora, então atacar Israel, essa possibilidade parece mais uma basófia, não é? Não acredito que o Irã avançaria essa linha. Embora nós tenhamos um histórico de declarações hostis a Israel, vocês se lembram do Ahmadinejad falando em destruir Israel? Na época, inclusive, a secretária de Estado era Hillary Clinton, que chegou a dizer: se o Irã ataca Israel, varreremos o Irã do mapa, disse a Hillary. Não é? E Israel tem seus meios de defesa que são tremendamente eficientes. Então, o grande problema, por enquanto as coisas... Tanto que hoje o Trump escreveu o quê? Está tudo bem, ele falou. Aí ele acrescentou: por enquanto está tudo bem. Não é? Ou seja, não houve... Ninguém morreu. Por que ele demorou a fazer um pronunciamento? Publicamente ainda não fez, mas a falar, escrever alguma coisa. Porque eles não sabiam qual a extensão dos danos desses ataques com foguetes. Então, é claro, na medida em que, morreu o americano? Não. Não é? A destruição... Comprometeu a capacidade das bases? Não. Então, vamos tentar nos limitar aqui a esse jogo de palavras. Não é? Se houvesse morte de americanos, e se houver alguma notícia nova aí dizendo que morreu um soldado americano, a sociedade americana vai esperar uma resposta militar. E aí você não controla mais o que vai acontecer. O perigo nessa escalada de declarações é, por exemplo, o Irã falar que vai atacar Emirados Árabes e Israel. Aí você perde o controle total da situação, né?